Bem, inicialmente eu agradeço ao professor Marshall o convite para falar hoje aqui e a todo o nosso grupo de História e Filosofia da Ciência. Na verdade, gente, o ano passado foi o ano internacional da astronomia. A Sociedade Internacional de Astronomia declarou como ano internacional em face de que nós comemorávamos o ano passado essas observações astronômicas, e no início de 1610 a publicação do livro do Galileu relatando as suas observações. Então, a propósito do ano internacional da astronomia, eu preparei essa palestra. Eu fiz ela o ano passado, acho que umas 20 vezes, em 13 diferentes universidades. Bem, se a gente quiser compreender realmente o que foram essas observações em 1609, nós temos que ter algum conhecimento sobre o conhecimento da ciência e da filosofia da ciência na época de Galileu. Porque senão a gente não consegue avaliar realmente o que aconteceu nesse momento. A gente sabe que Galileu deu uma contribuição importantíssima para a difusão do sistema copernicano. Ele foi um dos artífices dessa revolução que tirou a Terra do centro do universo e colocou o centro do universo, na concepção copernicana, o centro do universo seria o Sol. O Sol ainda é o centro do universo, não é o centro do nosso sistema solar. Mas isso é uma grande revolução, tirar a Terra do centro e colocar a Terra no Sol. Então, nós só podemos avaliar devidamente essa grande contribuição do Galileu para a nova concepção de mundo dos séculos XVI e XVII se nós nos reportarmos ao pensamento pré-galileano. Então, eu vou ter que fazer aqui uma digressão sobre o que era o pensamento que vigia na época de Galileu. Galileu nasceu mais de 20 anos após a morte de Copérnico. Copérnico morreu por volta de 1542, 43. E Copérnico retomou, depois de quase 2000 anos, a hipótese revolucionária do antigo grego Aristarco de Samos. O Sol está no centro do universo e a Terra possui dois movimentos: o movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, e o movimento de translação em torno do Sol, completando uma volta em 365 dias. Ou seja, quando Copérnico postula que o centro é o Sol, ele tem que atribuir dois movimentos para a Terra. Quer dizer, a Terra que estava imóvel no centro do universo, agora está orbitando em torno do Sol e, além disso, ainda está girando em torno do seu próprio eixo. Bem, aqui eu tenho uma rápida resenha sobre alguns momentos da vida de Galileu. Os biógrafos de Galileu dividem a vida de Galileu em três grandes etapas. Uma que vai até 1610, exatamente o momento em que ele lançou a mensagem das estrelas. Nesse período, até 1610, Galileu não tem reputação científica. Ele está no início da sua carreira. É com a mensagem nas estrelas que ele é lançado no panorama científico europeu. Bom, aí então tem um período que vai de 1610 a 1633, em que Galileu se apresenta como um grande defensor da hipótese copernicana. Por volta de 1616 ele recebe a primeira condenação por parte da Santa Inquisição, o proibindo de defender publicamente a hipótese copernicana. Na verdade, ele nunca cumpriu essa determinação da Santa Inquisição. Eu não tenho listado aqui todas as obras do Galileu, apenas listei algumas obras importantes. Uma obra muito importante aconteceu em 1623, o Ensaiador.
onde novamente Galileu, em que pese ele ter sido proibido de se pronunciar a favor de Copérnico, ele escreve um livro em que ele adita novos argumentos, além do que ele já tinha colocado na Mensagem das Estrelas, ele adita novos argumentos a favor da hipótese copernicana. E ele dedica o ensaiador ao seu amigo, o Papa Urbano, agora Papa Urbano VIII, mas que anteriormente era o cardeal Maffeo Barberini, com quem Galileu teria discutido sobre o copernicanismo. O Maffeo Barberini conversou com Galileu em muitos momentos, debateu com Galileu a respeito da hipótese geocêntrica e da hipótese heliocêntrica. Bom, Galileu conseguiu, da Santa Inquisição, em que deve estar proibido de defender publicamente a hipótese copernicana, ele conseguiu, por volta de 1631, uma autorização da Santa Inquisição para publicar um livro, um livro que depois o levou a ser condenado, os diálogos sobre os dois máximos sistemas do mundo, onde então Galileu vai apresentar os dois máximos sistemas do mundo, entenda-se, o sistema geocêntrico e o sistema heliocêntrico. A Santa Inquisição permite que Galileu escreva essa obra, desde que Galileu não tome partido. Ele pode expor neutramente os dois máximos sistemas do mundo, mas ele não deve se posicionar a favor da hipótese copernicana. E, bom, Galileu escreveu essa obra na forma de diálogos, com 3 personagens. Aí nós vamos encontrar o Salviati, que seria o Galileu, ou pelo menos o cara que fala em nome de Galileu nesses diálogos. Existe o aristotélico, o defensor do sistema geocêntrico, o Simplício, e existe um terceiro personagem, que é o Sagredo. O Sagredo representa o novo homem do Renascimento, é um sujeito que foi formado como aristotélico, mas que está aberto para ouvir argumentos. E o Sagredo, então, serve de fiel da balança nessas discussões entre o Salviati e o Simplício. E o Sagredo sempre dá razão, finalmente, ao Salviati. Então, na verdade, Galileu não cumpriu o que a Santa Inquisição havia determinado, porque os dois máximos sistemas do mundo é um pronunciamento aberto a favor da hipótese copernicana. Aliás, os dois máximos sistemas do mundo encerra com um grande finale, que é a prova do movimento da Terra. Se tiver tempo no final da palestra, eu falarei sobre essa prova. Uma prova que hoje nós consideramos completamente sem sentido. Mas ele provou, ele achou que estava provando que a Terra efetivamente estava em movimento. Bom, aí o livro saiu, os censores parece que não leram o livro, ou se o leram não o entenderam muito bem, mas bastou o livro sair, os inimigos de Galileu, porque ele tinha muitos inimigos, ele foi uma personalidade muito difícil, e granjou muitos inimigos ao longo da sua trajetória. Os inimigos de Galileu leram o livro com cuidado e foram lá buzinar nos ouvidos dos censores: olha, ele não cumpriu, de fato ele não cumpriu o que vocês determinaram, porque ele está fazendo aqui abertamente a defesa do sistema copernicano. Bom, aí isso leva Galileu a ser inclusive condenado pela Santa Inquisição. Aí vem o último período da vida de Galileu, em que ele permanece recluso, de 1633 a 1642. Nesse período, ele ainda escreve uma obra importantíssima, que é Discursos e Demonstrações sobre Duas Novas Ciências, onde ele está lançando duas novas ciências. Uma delas os físicos ensinam, a outra os físicos deixaram para os engenheiros. Quais são as duas novas ciências? A resistência dos materiais, que hoje os físicos não estão muito preocupados com isso, e a teoria do movimento, que essa nós ainda continuamos ensinando e falando em Galileu. Então, nessa obra aqui, aparece a forma final do pensamento galileano sobre a questão dos movimentos. E essa obra foi publicada na Holanda. Ele conseguiu passar a obra
adiante, porque obviamente na Itália ele não poderia publicar. Sim? Por que o Galileu sofreu tanta perseguição e o Copérnico, mesmo sendo da igreja, não teve tanta polêmica? Não, polêmica sempre houve, mas talvez deixe a tua pergunta para o final da palestra, porque talvez ao longo da palestra as coisas fiquem mais claras. Tá? Então essa é a vida de Galileu. Tá? Morre em 1642, preso, condenado, né? Abjura publicamente em 1633, né? a hipótese copernicana. Tá? Ele teve que dizer publicamente: a Terra não se move, né? Mas conta a história, né, que ele dizia baixinho, mas ela se move. Tá? Ok? Bom, mas para entender o que foi Galileu, nós temos que nos reportar ao pensamento que vigia na época de Galileu. Tá? E aí nós temos que falar em Aristóteles e São Tomás de Aquino. Tá? São Tomás de Aquino, grande pensador católico, filósofo, tá? Doutor, inclusive depois guindado a santo pela Igreja Católica. Tá? O São Tomás de Aquino cristianizou Aristóteles, tá? Por volta de 1200. Ou seja, ele conseguiu que as ideias aristotélicas fossem assumidas pela Igreja Católica. Tá? Então todo o pensamento aristotélico foi assumido pela Igreja Católica. Não só a filosofia aristotélica, como a física aristotélica, toda a filosofia, né, aristotélica foi assumida. Tá? Em que pese ele ter rejeitado o materialismo aristotélico. Tá? Algumas coisas assim ele deixou fora. Mas a parte central da filosofia aristotélica foi assumida pela Igreja Católica. Aristóteles foi guindado a doutor da Igreja, em que pese ele ter vivido 400 anos antes de Cristo. Tá? Mas a Igreja Católica, né, reconhece Aristóteles como doutor. E o que vigia, então, na época de Galileu, é o aristotelismo tomista, tá? Que é o casamento das ideias aristotélicas com o catolicismo. Tá? Bom, Aristóteles nos ensinou, tá, que existem dois mundos completamente diferentes. Aliás, todo o pensamento de Aristóteles é muito bem baseado na experiência. Tá? Aristóteles insistia que nada há no intelecto que antes não tenha estado nos órgãos dos sentidos. Portanto, todas as afirmações que nós fazemos sobre o mundo, nós fazemos baseado na experiência. E a experiência nos dá que existem dois mundos completamente diferentes. Tá? Porque há muito tempo, tá, o homem observa os céus. E o que ele vê nos céus? Tá? Ele vê sempre a mesma coisa. Em que pese havia alguns corpos lá que os antigos gregos chamaram de planetas, que têm um movimento um pouquinho diferente dos demais corpos, se destacam por ter um movimento errático, né, e daí vem o termo planeta, né, mas mesmo para os planetas, depois de algum tempo, tudo volta a ser como era antes. Né? Então, a experiência nos dá que os céus são sempre iguais, sempre iguais. Enquanto que aqui embaixo, né, aqui a gente nasce, vive e morre, né? E a gente está constantemente vendo o mundo em transformação. Portanto, são dois mundos completamente diferentes. O mundo aqui de baixo e o mundo lá de cima. Tá? E, portanto, na concepção aristotélica, há duas físicas completamente diferentes. Uma física para dar conta do mundo aqui de baixo e uma física completamente diferente para dar conta do mundo supralunar. Tá? A Lua é um corpo interessante, porque a Lua está numa região de transição entre esse mundo celeste e o mundo aqui de baixo. Tá? A Lua vai ser um ponto central nas observações astronômicas de 1609. Tá? Bom, as coisas aqui embaixo são constituídas por 4 essências. Tudo aqui embaixo é mistura de terra, água, ar e fogo. 2 dessas essências são graves, pesadas, e 2 são leves. Tá? 2 delas, quando abandonadas, caem, e 2 delas sobem. Tá? Tem coisas que são leves e tem coisas que são pesadas. Tá? E lá em cima, tá? Lá não vale
as quatro essências. Vale uma quinta essência. Tá? Esse termo até hoje ainda aparece no nosso dicionário, quinta essência, é o suprassumo de alguma coisa. Originalmente é a matéria, né, que constitui os corpos celestes. Todos os corpos celestes são constituídos por essa matéria, né, que ninguém sabe muito bem o que é, mas que talvez fosse assim como um pedaço de cristal límpido, translúcido e incorruptível. Né? Provavelmente o Aristóteles gostaria de ter em cima do seu escaninho de trabalho um pedaço da quinta essência. Não, mas não existe a quinta essência aqui. A quinta essência existe só lá, nesse mundo incorruptível que é o mundo dos céus. Tá? Então ela é incorruptível e perene. E a matemática, na concepção aristotélica, tá, ela só pode ser aplicada aos céus. Tá? Porque aqui embaixo as coisas são mais ou menos. A matemática trata de coisas perfeitas. Quer dizer, como eu posso aplicar a matemática, tá, no mundo que é mais ou menos? Tá? Nada contra aplicar matemática lá no mundo celeste, porque lá as coisas são perfeitas, lá a gente pode tratar matemática, entenda-se geometria, né, na concepção dos antigos gregos. Tá? Tá? Bom, todo esse pensamento é trazido, então, né, para a Europa, né, e inclusive assumido pela Igreja Católica, né, por volta de 1200. Bom, ainda para falar uma última coisa sobre o pensamento aristotélico. Em que pese Aristóteles nos ensinar que existem 4 formas de se explicar cientificamente alguma coisa, tá? Existe uma forma privilegiada, que é a explicação finalista ou teleológica. Tá? A explicação finalista é aquela explicação que indica a finalidade que o processo ou o sistema está perseguindo. Porque, na verdade, na concepção aristotélica, todos os processos eles estão a serviço de um determinado fim. E, portanto, o máximo de explicação científica é exatamente indicar qual é o fim que aquele particular processo está perseguindo. Por exemplo, vamos dar um exemplo de explicação finalista num contexto específico da física. Por que os corpos pesados caem? Primeiro, porque os corpos pesados têm um lugar natural para eles. O lugar natural é o centro do universo. O centro do universo deve estar aqui embaixo de nós, tá? Lá no centro da Terra. Tá? Então os corpos pesados tendem a ir para o seu lugar natural, porque lá é o lugar natural. É claro que como tem muitos corpos pesados, tá, eles não podem todos eles chegar no seu lugar natural. Tá? Eles vão se colocar ao redor do lugar natural. E a melhor forma de se colocar ao redor do lugar natural, tá, é numa esfera. Tá? Portanto, os gregos não têm dúvida, pelo menos Aristóteles não tem dúvida que a forma da Terra é esférica. Tá? Ok? Porque a esfera concretiza da melhor maneira possível aproximar os corpos pesados do seu lugar natural. Qualquer outra geometria levaria a que alguns corpos não tivessem tão perto do seu lugar natural quanto eles poderiam estar. Tá? E então a queda é o processo através do qual, tá, o corpo atinge o seu lugar natural. Tá? Assim como a subida dos corpos leves, tá, das essências leves, ar e fogo, tá, é porque essas essências têm um lugar natural. Depois vou mostrar para vocês que eles localizam, inclusive, o lugar natural de tudo isso. Tá? O lugar natural das essências leves é abaixo da órbita da Lua. Tá? Mas depois eu vou mostrar uma figura interessantíssima que mostra de forma artística, tá, toda essa concepção aristotélica tomista. Tá? Bom, então aqui nós temos, de maneira muito simplificada, o sistema geocêntrico, né, já na versão, né, de Ptolomeu, tá? Lá por volta de 140 da nossa época. Tá? Quer dizer, no centro de tudo está a Terra, tá, orbitando em torno da Terra-Lua. Depois o primeiro planeta é Mercúrio, tá? Depois vem Vênus, o Sol, Marte e assim por diante. Tá? Esse é de uma maneira muito simplificada, tá, o sistema geocêntrico, tá, que vigia na época de Ptolomeu. Tá? Bom, a figura que eu falei para vocês, tá, essa aqui é uma figura de 1568.
Ela está na Wikipédia com alta resolução. Ela é uma obra de arte, antes de mais nada. Mas ela é uma obra científica também. Porque ela sintetiza, tá, todo o universo aristotélico tomista, tá, já na versão assumida pela Igreja Católica. Tá? Veja, no centro de tudo está a Terra. 1568, olhem com que detalhe se conhece a geografia da Terra em 1568. Tá? Só está faltando aqui a Austrália. Tá? Isso é 60, 70 anos depois da descoberta da América e do Brasil. Tá? Bartolomeu Velho, esse é um geógrafo e cosmógrafo português, tá, que fez essa figura. Tá? Bom, essa figura é riquíssima, porque ela está cheia de informações. Tá? Por exemplo, aqui vocês veem o perímetro da Terra. Tá? 6.300 léguas. Multipliquem isso aí por 6,5 quilômetros e vocês chegam no que hoje nós acreditamos ser o perímetro da Terra, da ordem de 40 mil quilômetros. Tá? As distâncias, tá, o raio da Terra, está tudo aí muito aproximado do nosso conhecimento atual. E vocês veem nessa figura também, tá? Bom, a esfera dos corpos pesados está aqui embaixo, mas aí aqui acima vem o ar e acima a esfera do fogo. Tá? E tem até distâncias aqui, tá? Eles até estimavam qual é o tamanho dessas esferas. Tá? Bom, vamos voltar para cá. Tá? Essa figura está cheia de informações numéricas, tá? Tem os períodos dos corpos em torno da Terra, tá? E tem as distâncias, gente. E tem as distâncias. Tá? É claro que a figura não está em escala. Tá? Então, para avaliar um pouco melhor essa figura, eu andei fazendo uns cálculos, tá, para ver o que são essas distâncias. Quando eu dividi a distância, o Sol está aqui está a Lua. Quando eu dividi a distância que separa a Lua da Terra, calculei quantas vezes cabia isso na distância Sol-Terra, apareceu o número 19 vezes, que na verdade é a velha determinação da distância Terra-Sol do Aristarco de Samos em 300 a.C. Tá? Em 300 a.C., os antigos gregos, Aristarco especialmente, determinou as dimensões cosmológicas, determinou a distância que a Lua estava da Terra e determinou a distância que o Sol está da Terra. Tá? É claro que essa distância, para nós, está errada. Tá? Mas já vejam, impressionante, né? 300 a.C., tá? O Aristarco já diz que o Sol está 19 vezes mais afastado da Terra do que a Lua. Tá? Bom, e aí tem todas as outras distâncias. E a última esfera, tá? A última esfera, que é o fim do universo, tá? É a esfera das estrelas. Tá? Que nessa concepção é uma esfera móvel, que faz uma volta completa em torno da Terra em 24 horas. A última esfera. Copérnico depois vai botar essa esfera parada. Tá? Vai dizer, não, essa esfera está parada. Tá? Mas aqui ela está em movimento, girando em torno da Terra em 24 horas. Aí por curiosidade, eu fiz um outro cálculo para ver a que distância está a última esfera. Até porque eu queria saber a que distância está o céu. Tá? Porque o céu está adiante da última esfera. Tá? Vejam que por fora de tudo isso tá o paraíso. Tá? Tá lá o Deus Pai, o Deus Filho, o Espírito Santo. Tá? Ok? Lá está localizado o céu. Tá? Bom, o céu estava pertinho de nós nessa época. Hoje ele deve estar mais afastado, ninguém sabe muito bem onde ele está hoje. Mas naquela época, assim, a última esfera está 32 vezes mais afastado de nós do que o Sol. Quer dizer, mas pense um pouquinho, quer dizer, os caras já estão dizendo que essa coisa é muito grande, gente. É muito grande. Tá? Porque a Lua está a aproximadamente 60 raios terrestres de nós. Tá? Aí o Sol está 19 vezes mais afastado do que isso. E a última esfera está 32 vezes mais afastado de nós do que o Sol. Tá? E um pouquinho depois, a gente chegou no céu. Tá? Que está lá, o que está aqui por fora. Céu, império e habitáculo de Deus e dos homens eleitos. Tá? Isso aqui é a síntese, tá, das velhas ideias aristotélicas, tá, com as ideias católicas. Bom, então,
voltando a Copérnico. Copérnico fez essa grande revolução. Tá? Copérnico tirou o centro da Terra e levou para o Sol. E aí uma pergunta interessante. O que levou Copérnico a propor a hipótese heliocêntrica? O que será que leva Copérnico a tirar o Sol, tirar a Terra do centro e colocar o Sol no centro? Por que o centro não poderia mais estar na Terra, devendo estar no Sol? Haveria algum dado astronômico novo que impusesse essa revolução? Não há nada. Não há nenhum dado astronômico novo que impõe a revolução copernicana. A revolução copernicana está lastreada numa tremenda hipótese metafísica, da qual eu vou falar agora. Copérnico, Kepler, Galileu e tantos outros eram neoplatônicos. E para os platônicos e para os neoplatônicos, o Sol é o astro mais importante. Platão tinha argumentos de ordem empírica e argumentos de ordem estética e metafísica para que o Sol seja o astro mais importante. Por exemplo, Platão nos diz o seguinte: não há dúvida que o Sol é o astro mais importante, porque tudo que acontece na superfície da Terra é regido pela luz e pelo calor que vem do Sol. Se alguém duvida disso, pegue uma planta lá fora e traga a planta aqui para dentro da sala e encerre a planta no escuro. E a planta desaparece. A vida toda, todos os processos na superfície da Terra dependem da luz que vem do Sol. Esse seria um argumento de ordem empírica, mas a concepção platônica, ainda tem, o Sol representa a verdade, a beleza, a virtude, portanto é o astro mais importante. E porque ele é o astro mais importante, ele deve estar no centro. E para que vocês não tenham dúvidas sobre isso, porque, gente, assim, eu me dei o trabalho de procurar em diversos textos de astronomia, eles são completamente omissos em relação à origem do copernicanismo. Simplesmente relatam que o Copérnico propôs essa ideia revolucionária, mas não explicam de onde ele saiu. E aqui está o próprio Copérnico falando. Isso é no livro dele, que ele recebeu esse livro ainda no seu leito de morte. Está lá no início do livro. No meio de todos os assentos, o Sol está no trono. Nesse belíssimo templo, poderíamos nós colocar essa luminária noutra posição melhor, de onde ela iluminasse tudo ao mesmo tempo? Porque assim, gente, o Sol ilumina tudo. Ele não ilumina só o sistema solar. Ele ilumina tudo. Ele é o centro do universo. E se eu quiser iluminar a sala e só tiver uma lâmpada para iluminar a sala, e eu quero iluminar a sala da melhor maneira possível, vou eu colocar a lâmpada no canto da sala? Não, eu tenho que colocar a lâmpada no centro da sala. Chamaram-me corretamente a lâmpada. O mente, o governador do universo. Hermes Trismegisto chamava-lhe o Deus visível. A Electra de Sófocles chamava-lhe o que vê tudo. Assim o Sol senta-se como num trono real, governando seus filhos, os planetas que giram à sua volta. Aí está a raiz dessa grande revolução, que se inicia no início do século XVI, em 1500. 1543 é a morte de Copérnico. Mas para que não está em dúvida sobre isso, eu vou trazer um outro sujeito aqui para falar, depois eu vou dizer quem é. Esse é um outro copernicano importantíssimo falando. Em primeiro lugar, a menos talvez que um cego possa negá-lo perante ti. Dentre todos os corpos do universo, o mais notável é o Sol. Um cego talvez possa negar isso, porque ele não enxerga. Cuja essência integral nada mais é que a mais pura das luzes que pode existir em qualquer estrela, que é por si só produtor, conservador e aquecedor de todas as coisas. É uma fonte de luz rico em frutífero calor, absolutamente claro, límpido, puro, para a vista, a fonte da visão, o pintor de todas as cores, denominado rei dos planetas, e aí segue. Eu omiti uma série de coisas aqui. Por seu poder, olho do mundo. Por sua beleza, o único que podemos considerar merecedor do Deus Altíssimo.
Aliás, esse cara está colocando o céu mais perto, porque ele está colocando o céu no Sol. Tá? Pois se os germânicos elegem como César o que tem o poder máximo em todo o império, quem hesitaria em conferir votos dos movimentos celestes àquele que já vinha administrando todos os demais movimentos e mudanças por graça da luz, que é a sua posse exclusiva? Portanto, como não é próprio ao Criador difundir-se em uma órbita, mas antes proceder a partir de um certo princípio, nenhuma parte do mundo e nenhuma estrela é merecedora de tão grande honra. Então, pelas razões mais elevadas, voltamos ao Sol, o único que parece, em virtude de sua dignidade e poder, adequado a essa missão motora e digno de tornar-se a morada do próprio Deus. Esse é contemporâneo do Galileu, tá? Amigo do Galileu, Kepler. Tá? E um nome importantíssimo, tá? Na propagação e no avanço das ideias copernicanas. Tá? Então, gente, o que eu quero deixar bem claro para vocês é que esse pessoal que defendia a hipótese copernicana, nesse momento, todos eles a defendem a priori, por razões, não por experiências. Não por experiências. O sistema heliocêntrico de Copérnico sofria de importantes objeções astronômicas e mecânicas, além das conhecidas objeções religiosas de católicos e protestantes. Ou seja, havia importantes objeções científicas à hipótese copernicana, relativa aos dois movimentos da Terra, o movimento diário de rotação em torno do seu próprio eixo e o movimento anual de translação em torno do Sol. Entre as objeções astronômicas, tá? Marte e Vênus deveriam sofrer grandes modificações no seu tamanho aparente quando observados da Terra. Quer dizer, a hipótese copernicana, tá? Da hipótese copernicana, no momento que nós admitimos que está tudo viajando em torno do Sol e com períodos diferentes, há momentos que Marte está próximo de nós e outros momentos em que Marte está 6 vezes mais afastado. Tá? E, portanto, o tamanho aparente de Marte, e a mesma coisa vale para Vênus, tá? Deveria mudar dramaticamente de um momento para o outro. Tá? Em alguns momentos, Marte deveria ser visto como muito maior do que em outros momentos, idem para Vênus. E ninguém observava isso. Tá? O máximo que se observava é uma mudança no brilho desses planetas. Vênus deveria exibir fases como a Lua. Tá? Vênus, depois vou mostrar uma figura para mostrar por que Vênus deveria exibir fases como a Lua, dado que Copérnico está correto. E as estrelas deveriam apresentar paralaxe. Tá? Porque nós observamos, se o Copérnico está certo, tá? Se eu observar o panorama celeste hoje e daqui a 6 meses, tá? Daqui a 6 meses eu estou observando os céus de um ponto diametralmente oposto na órbita da Terra. E deveria então se ver alguma modificação. Tá? Porque nós estamos observando os céus de lugares diferentes. Tá? E tudo isso não era observado. Ou seja, não havia paralaxe, Vênus, ninguém via fases em Vênus, tá? E Marte e Vênus não se apresentavam com tamanhos diferentes. Aqui eu tenho uma figura para mostrar para vocês. Essa figura representa a concepção ptolomaica, tá? E aí então Vênus deve se apresentar assim em momentos diferentes, tá? Sempre a gente vai ver Vênus em forma de luna, tá? Enquanto que a hipótese copernicana nos leva a que Vênus às vezes está muito próximo da Terra e em outros momentos está muito afastado. Quando ele está muito afastado, nós devemos ver Vênus cheio. Tá? Vênus cheio, mais pequenininho. Tá? E quando está próximo, nós devemos ver Vênus, tá? Em forma de luna. Tá? Ok? Bom, então, a hipótese copernicana, tá? ela estava com muitos problemas. Tá? Ela estava com muitos problemas, tá? Na época do Galileu.
Tanto que Galileu, nos dois máximos sistemas do mundo, lá numa parte dos diálogos, ele está se pronunciando sobre esses problemas que a hipótese copernicana tem. Essas são as dificuldades que me fazem admirar como é que Aristarco e Copérnico tenham acreditado tanto no que a razão lhes ditava, a ponto de confiadamente terem afirmado não poder a estrutura do universo ter outra forma a que por eles apontada. Quer dizer, o que o Galileu está dizendo nesse momento é assim, eu tiro o chapéu para Aristarco e Copérnico, que sustentaram a hipótese copernicana contra todas as evidências dos sentidos. Aliás, esse é um Galileu muito diferente da versão usual de Galileu, o Galileu que respeita a observação. Porque o que ele está dizendo é assim, tudo pesava contra a hipótese copernicana. Quer dizer, se nós formos nos basear nas observações, nós não podemos aceitar o copernicanismo. Entretanto, Aristarco e Copérnico defenderam, e defenderam isso baseado em razões, não em experiências. Como já afirmei antes, ter ele, Copérnico, continuado a afirmar, guiado pelas razões, aquilo que as experiências sensíveis mostravam o contrário, porque não posso deixar de surpreender que ele tenha constantemente persistido em dizer que Vênus gira em torno do Sol e que está afastado de nós mais de 6 vezes num caso do que no outro, embora sempre se mostre igual a si mesmo, quando deveria mostrar-se 40 vezes maior. Por que 46? Porque o que nós vemos é o disco de Vênus. Nós avaliamos o tamanho dos corpos celestes não pelas suas dimensões lineares, mas pela área. Então, se eu afastar 6 vezes 6 ao quadrado, é 36, é o fator, ele está arredondando. Aí, quer dizer, Vênus deveria se apresentar em alguns momentos 40 vezes maior do que em outros momentos, e ninguém via isso. E, portanto, eu tiro o chapéu para o Aristarco e para o Copérnico ter insistido nessa ideia. Bom, a física de Galileu, em especial a sua teoria do movimento, foi fortemente motivada na necessidade de dar suporte à teoria de Copérnico. Ou seja, gente, o Galileu é um sujeito extremamente comprometido a priori com a hipótese copernicana. Ele se dá conta que se ele não jogar fora a velha física, o que o Copérnico não fez e outros copernicanos não fizeram, e se ele não criar uma nova física, não há como botar a Terra em movimento. Ele, para botar a Terra em movimento em torno do Sol, ele terá que criar uma nova física. Ou seja, esse cara trabalhou a favor do copernicanismo em diversas frentes. Daqui a pouco eu vou estar falando especificamente sobre as observações astronômicas. Mas ele criou uma nova física para suportar o movimento da Terra em torno do Sol. Porque assim, o copernicanismo padecia de graves objeções mecânicas. E que o Galileu vai tentar refutar todas essas objeções mecânicas nesse livro que o levou a ser condenado. E para isso ele vai ter que criar uma nova física. Por exemplo, o argumento da torre. Essa é uma objeção mecânica importante contra o movimento da Terra. Aliás, eu gosto de colocar para os meus alunos da licenciatura como eles explicariam hoje, refutariam essa objeção mecânica. Porque a objeção mecânica é a seguinte: se Copérnico está com a razão, no Equador, uma torre viaja a 450 metros por segundo na direção leste. Aqui em Porto Alegre nós estamos viajando, o leste está para aqui assim, aproximadamente, nós estamos viajando nessa direção aqui, acreditem, nós estamos viajando a cerca de 400 metros por segundo. Isso em Copérnico está certo. Estamos viajando a 400 metros por segundo. Agora, então, alguém está no topo da torre, e deixa um objeto pesado cair lá do topo da torre. E esse objeto leva, digamos, 3 segundos para atingir o Sol. E nesses 3 segundos, se o Copérnico está certo, a torre andou 1.300 metros. E aí, o que os aristotélicos diziam? Bom, obviamente esse objeto vai cair lá atrás, a 1,3 quilômetros atrás da torre, se a Terra estiver em movimento. Se a Terra
tiver parada, o objeto atinge o pé da torre. Como os objetos, a experiência nos dá que objetos deixados cair do topo da torre atingem o pé da torre e a Terra está parada. Esse argumento aparece de outras formas. O passarinho que voa de um galho para o outro. Ele nunca vai chegar no galho, porque ele sai daqui, ele leva alguns segundos e o galho se deslocou 1 quilômetro. Ok? Entretanto, a gente sabe que o passarinho atinge o galho. Deveria ter vendavais terríveis na superfície da Terra. Ok? Tempestades com velocidade de 400 metros por segundo na superfície da Terra. Se eu pular, eu fiquei, digamos, 1/10 de segundo no ar, quando eu voltar, eu não volto para esse lugar aqui, eu volto para um lugar a 40 metros de distância. Aliás, eu posso viajar só dando pulinhos. Ok? Essas são as objeções mecânicas ao movimento da Terra, algumas delas. Tem outras objeções que eu não falarei aqui. O argumento do canhão, só para citar o argumento do canhão, é uma versão diferente desse mesmo argumento. O canhão que dispara em direções diferentes, o alcance deve ser diferente, porque às vezes ele dispara a favor do movimento, outra vez contra. Aliás, nessa época não tem canhão que dispare a 400 metros por segundo, portanto, os projéteis, quando disparados contra o movimento da Terra, devem cair todos atrás da bateria. Ok? E a experiência nos dá que os canhões têm alcances muito parecidos, não importando em que direção eles disparam. Conclusão, a Terra está em repouso. Tem outros argumentos que não vale a pena discutir aqui. Mas para vencer esses argumentos, por exemplo, para vencer o argumento da torre, o Galileu inventou a relatividade e a persistência dos movimentos. Se dois móveis compartilham no mesmo movimento, o movimento de um em relação ao outro não existe, não é perceptível ou operante. O movimento impresso em um corpo somente pode ser alterado se lhe for impresso um outro movimento. Quer dizer, se eu imprimir uma velocidade de 10 metros por segundo numa pedra, essa velocidade fica para sempre. Se depois eu vejo a pedra parada ali adiante, é porque alguém imprimiu uma velocidade de 10 metros por segundo em sentido contrário. Ok? E daí, o Galileu, nos dois máximos sistemas do mundo, desenvolve o argumento do barco, para rebater o argumento da torre. Então ele imagina um barco, isso aqui não é transcrição literal dos diálogos, mas conserva a ideia. Tem o sujeito, o barco está em movimento, e aí o sujeito, num determinado momento, solta um corpo do topo do mastro. E aí o Salviati diz mais ou menos o seguinte: o corpo que está no alto do mastro já possui o movimento do barco que nele ainda é leve. Como esse movimento persiste durante a queda, o corpo acompanha o barco atingindo o pé do mastro. É verdade sim que o barco se desloca e é verdade sim que o corpo se desloca junto e por isso ele chega no pé. Ou seja, mesmo o barco estando em movimento, o corpo chegará no pé do mastro. E aí vocês facilmente repassam isso para o argumento da torre. Quer dizer, isso não prova que a Terra está em movimento, mas mostra que se a Terra estiver em movimento, ainda assim os corpos podem chegar no pé, desde que a gente assuma. Aqui a gente está assumindo já, para quem conhece um pouco mais de física, em que pese que eu nunca ter falado nisso, isso aí é a raiz do princípio da inércia. Ok? É o princípio da inércia que está funcionando. Agora, o interessante é o que acontece depois dessa exposição, e aqui é a transcrição literal. E esse cara que está falando é o aristotélico. É o aristotélico, o Simplício. Ele está cobrando do Salviati. E vós essa experiência fizeste-la para dela falar com tanta segurança? Pois se nem vós, nem os outros a fizeram, a discussão é frívola, pois quando se trata de coisas tão afastadas da razão humana, só a experiência pode fornecer uma conclusão. Isso aqui é um posicionamento completamente compatível com a concepção aristotélica. Tudo é baseado na experiência. Quer dizer, se o Galileu está afirmando que a coisa acontece assim no barco, então ele deve ter feito a experiência. É isso que o Simplício está dizendo. E olhem o que o Galileu responde.
E eu, sem experiência, estou certo de que o efeito se seguirá como vos digo, pois é necessário que ele se siga. E além disso, acrescento que vós mesmos sabeis que ele não se pode seguir de outra maneira, ainda que pretendais ou tenteis fingir que não o sabeis. Mas eu sou um parteiro de cérebros, tão bom que vou farei confessar à força. Parteiro de cérebros, tá? Todo esse posicionamento aqui é completamente compatível com a concepção platônica. Todos nós temos a verdade dentro de nós, mesmo que nós tentemos nos enganar a respeito da verdade. Tá? E o que o Salviati está dizendo é que ele simplesmente vai fazer, sem experiência nenhuma, vai convencer o Simplício de que as coisas devem acontecer como ele está dizendo. Ou seja, isso aqui mostra um Galileu bastante diferente da versão ortodoxa de Galileu. Que a versão ortodoxa de Galileu é o Galileu que respeita a experiência. Tá? O Galileu respeitou a experiência quando isso lhe foi interessante. Tá? Porque em outros momentos ele não respeitou a experiência. Tá? Bom, e agora falo então das observações. Em 1609, Galileu aponta o seu óculo astronômico, ou perspicílio, para os céus, ou seja, uma luneta construída com uma objetiva convergente e um ocular divergente, capaz de ampliações de 9 a 10 vezes. Passa então a fazer observações cujos relatos se constituirão em argumentos a favor da hipótese copernicana. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que quando Galileu aponta o seu telescópio para o céu, ele aponta como copernicano. Ele vai à cata de argumentos a favor da hipótese copernicana. Ele está comprometido a priori com a hipótese copernicana. Ele fez essas observações em dezembro, em janeiro encerrou, e em março o seu livro foi publicado. Aliás, eu gostaria que os nossos editores, tá, dos nossos artigos, fossem tão rápidos na publicação quanto foram esses do Galileu. Tá? Porque em 2 meses estava publicado. Aliás, o pessoal aqui que é responsável pela episteme poderia pensar em agilizar. Vamos ver se a gente consegue um financiamento do Urbano. Pois é. Tá. Então, ele publica, ele achou tão importante o que ele viu nessas observações, tá, que ele quer imediatamente comunicar. Tá? E ele então escreve o livro, cuja tradução do título do livro é a Mensagem das Estrelas, Sidereus Nuncius. Tá? Aqui está o frontispício do livro, tá? E aqui está a transcrição para o português do que está aqui escrito. A Mensagem das Estrelas, desvendando grandes e muitos admiráveis espetáculos e convidando a sua contemplação a todos, especialmente aos filósofos e astrônomos, tais como foram observados por Galileu Galilei, nobre florentino, professor de matemática da Universidade de Padua, com auxílio de um óculo astronômico, há pouco inventado por ele. Tá? Não foi ele que inventou. Tá? Ele aperfeiçoou, certamente ele aperfeiçoou, mas não foi ele que inventou. Tá? Na superfície da Lua, em inúmeras estrelas fixas, na Via Láctea, em nebulosas e sobretudo em 4 planetas, que giram com admirável rapidez em torno de Júpiter, em diferentes distâncias e períodos, os quais ninguém conhecia antes do autor havê-lo descoberto recentemente, e que decidiu denominar astros medícios, astros de Médici. Não, os Médici eram os patrocinadores do Galileu, e ele resolve homenagear, não, os seus patrocinadores. Os historiadores dizem que há 2 razões para ele dar o nome de... Uma vez porque ele queria realmente bajular os Médici, mas existe uma outra razão. Tá? É porque tudo que tem o nome dos Médici tem cunho de verdade. E, portanto, no momento em que ele dá o nome de astros de Médici para os satélites de Júpiter, tá? Ele está implicitamente botando dando um aval de que realmente isso é verdade. Porque ninguém ia se arriscar a dar nome de astros de Médici para uma coisa que não existisse. Tá? Bom, então, o que ele relata na obra o que aconteceu nas suas observações e o que ele vai relatar em 1610? Primeiro ele vai falar do relevo da Lua, porque assim, gente, na concepção aristotélica atomista, todos os corpos lá em cima são esferas
de quinta essência. Tá? Esferas perfeitas. Tá? A Lua é um corpo numa região de transição. Tá? Então a Lua é de quinta essência, mas pode ter alguma opacidade lá. Afinal, ela está perto aqui da Terra, que é um lugar muito cheio de sujeira, de poluição. Tá? Então, de repente, pode ter coisas lá, né? Porque há muito tempo a gente olha a Lua e vê que tem estruturas, tá? na superfície da Lua. A gente enxerga estruturas. Aí se debatia o que era isso que estava se enxergando lá. Tá? Isso bem antes do Galileu. Tá? Alguns diziam, não, isso aí é coisa imposto pela atmosfera. A atmosfera terrestre é que cria essa ilusão de que tem coisa na superfície da Lua. Tá? Mas isso é difícil de sustentar, porque mesmo a olho nu dá para ver que aquelas estruturas são muito estáveis. Tá? São muito estáveis. Né? Portanto, fica difícil de acreditar que aquilo esteja sendo imposto pela atmosfera. Então, outros diziam assim, não, isso é alguma opacidade na esfera. Tá? E o que Galileu está mostrando aqui? Tá? Ele está mostrando o terminador, tá? Que é a linha que separa a parte escura da parte clara da Lua, tá? E dentro da parte escura tem pontos iluminados. Tá? Que Galileu diz, olha, por que essa região aqui está iluminada? Aqui, inclusive, tem toda uma estrutura, né, que avança aqui para dentro iluminada. Tá? O que é isso? Isso é relevo na Lua. Isso aí é o topo das montanhas. Aqui na Terra nós sabemos que quem está no topo da montanha viu o Sol nascer antes. Tá? Então a gente está vendo, tá, o Sol iluminando o topo das montanhas. A Lua não é uma esfera. Tá? Aliás, o Galileu não precisa apontar o telescópio para saber que a Lua não é uma esfera, porque a hipótese copernicana diz que o mundo lá de cima é muito parecido com o mundo aqui de baixo. Isso está junto. Está embutido a hipótese copernicana não é só que o Sol está no centro, tá? é que todos os corpos que estão orbitando em torno do Sol são coisas muito parecidas com a Terra. Tá? Então a Lua, tá? a priori Galileu já sabe que a Lua deve ter essas estruturas, e agora ele está enxergando essas estruturas. Bom, os historiadores debatem muito sobre essas figuras, porque tem um monstro aqui na superfície da Lua que até hoje ninguém sabe como Galileu viu isso. Tá? Porque se houvesse uma cratera com esse tamanho aqui, ela seria vista a olho nu. Não existe nenhuma estrutura na superfície da Lua com esse tamanho. Tá? Então, aí o que aconteceu? Talvez ele tenha exagerado, tá, o que ele viu, tá? Conscientemente ou até inconscientemente. Tá? Outra coisa interessante, Galileu não viu montanhas na periferia da Lua. Tá? E interpretou isso, tá, como sendo decorrente da atmosfera que devia existir na Lua. A Lua tem atmosfera, tá? Por isso, quando eu olho aqui assim, tem uma camada muito espessa da atmosfera e por isso eu não enxergo as montanhas na periferia da Lua. Ele só consegue ver montanhas na parte central da Lua. Tá? Então ele viu a atmosfera. Aliás, ele sabe a priori que na Lua deve ter atmosfera, porque afinal a Lua é um lugar muito parecido com a Terra. Então lá deve ter tudo que aqui embaixo tem. Tá? Aqui tem duas fotografias da Lua, né, para mostrar que não existe uma estrutura desse tamanho. Tá? Então, além de Galileu ver uma monstruosa cratera na Lua, ele somente viu montanhas longe das bordas do disco lunar. Atribuiu esse fato inusitado à atmosfera lunar. Kepler, posteriormente, viu chuva na Lua. Tá? Viu chuva. Tá? Aliás, é assim que tinha que ser mesmo, mas é tudo muito parecido lá em cima com aqui embaixo. Ver como esses caras estão comprometidos a priori com uma hipótese, como todos os cientistas sempre fazem. Os cientistas trabalham dentro de um referencial teórico e fazem tudo para que as coisas encaixem dentro do seu referencial teórico. Quer dizer, essa coisa de neutralidade da ciência é uma coisa muito complicada. Eu até acho que a ciência é neutra, mas essa produção de neutralidade é um processo histórico complicado que não é fruto de cada cientista em particular. Cada cientista em particular tende a ser muito dogmático em relação às ideias que ele defende. Aí tenta encaixar tudo dentro desse referencial teórico. É isso que Galileu está fazendo. Bom, aí quando ele apontou o seu telescópio para as estrelas, ele ficou deslumbrado, porque apareceram muito mais estrelas do que ele via. Ele aqui está representando algumas constelações, tá,
as estrelas grandes é o que ele enxergava a olho nu. Tá? E as estrelinhas pequenas é o que ele passou a enxergar quando apontou o seu telescópio. Ou seja, lá no céu tinha muito, mas muito mais estrela, tá, do que a gente via a olho nu. Tá? E um outro argumento importantíssimo a favor da hipótese copernicana exatamente é a observação dos astros milicianos ou dos satélites de Júpiter. Ele relata que num determinado dia, quando ele apontou o telescópio, esses desenhos são dele, tá, do Galileu, tá, isso é Júpiter, e aí ele viu duas estrelas próximas de Júpiter. Tá? E na noite seguinte, ou algumas noites depois, ele apontou o seu telescópio para lá e, surpreendentemente, não tinha duas, tinha três em posições diferentes. Tá? E assim ele passou a observar, né, ao longo de muito tempo, e aí ele chega à conclusão de que, na verdade, são corpos que estão orbitando em torno de Júpiter. Tá? E isso é um argumento muito importante a favor da hipótese copernicana, porque a hipótese geocêntrica dizia que tudo deveria girar em torno da Terra. Tá? Tudo deveria girar em torno da Terra. E o que o Galileu está mostrando é que, pelo menos, existe mais um corpo no sistema solar, tá, onde tem corpos orbitando em torno dele. Tá? Então isso balança bastante a concepção geocêntrica. É basicamente isso que está relatado. A recepção de a mensagem das estrelas foi positiva por parte dos heliocentristas. Kepler, mesmo sem olhar no telescópio, se pronunciou favorável aos relatos de Galileu. Assinou embaixo de tudo que Galileu tinha relatado. E sem olhar no telescópio. Entretanto, muitos cientistas e filósofos questionaram veementemente as observações e as ideias galileanas expostas em 1610. E aí cabe uma pergunta interessante. Será que a não aceitação das observações astronômicas de Galileu por cientistas e filósofos da época revela simplesmente uma mentalidade tacanha, um preconceito religioso, ou havia boas razões para que assim eles procedessem? Tá? Essa resposta é complicada. Tá? E alguns aspectos merecem ser ponderados. Primeiro, não existia uma teoria óptica que suportasse a verdade das observações com a luneta. O máximo que Galileu poderia dizer, tá, sobre que ele estava realmente observando coisas que existiam é um argumento do tipo assim: pegue a minha luneta e aponte para o castelo, a alguns quilômetros daqui, e vocês verão os soldados lá na muralha do castelo, vão ver coisas que vocês sabem que existe lá no castelo, e que se vocês não sabem, vocês até podem caminhar até lá e verificar. Tá? Agora, isso não é um argumento, tá, suficiente para afiançar a verdade das observações lá em cima, até porque, dado a concepção aristotélica atomista, aquele mundo lá de cima é completamente diferente do mundo aqui de baixo. Tá? Quer dizer, mesmo que eu aceite que o telescópio funcione bem aqui embaixo, quem me garante que ele funcionará bem lá naquele outro mundo? Tá? Adicionalmente, a teoria da percepção aristotélica atomista afirmava que qualquer artefato interposto entre o mundo e os órgãos do sentido se constituía em um obstáculo para a percepção fidedigna. O Aristóteles dizia: olha, tu quer aprender, observa, mas cuidado. Tá? Porque, por exemplo, se eu pegar um caco de vidro vermelho, tá, eu enxergarei o mundo todo vermelho. Tá? E inclusive, dependendo do caco de vidro que eu usar na frente do meu olho, eu vou enxergar o mundo todo. Tá? Ok? Então, qualquer coisa que se interpõe entre os órgãos dos sentidos, tá, e o mundo, tá, é potencialmente fruto de erro. Tá? Assim que quando se aponta o telescópio para o céu, a gente está olhando através de um artefato que ninguém sabe muito bem como funciona, gente. É só 5 anos depois de 1610 é que aparece a primeira teoria óptica sobre o telescópio. Kepler desenvolve uma teoria óptica sobre o telescópio para suportar a verdade das observações. Adicionalmente, tá, diversas pessoas, inclusive discípulos de Galileu, ao olharem os céus com a luneta, se decepcionaram, pois não viram as maravilhas relatadas por Galileu. Dessa forma, era plausível desconfiar das observações com a luneta, principalmente quando não havia uma teoria óptica sobre o seu funcionamento. Esse episódio aqui é interessantíssimo. Tá? Esse episódio está relatado, tá documentado, porque aconteceu o seguinte: um nobre, isso
no ano, eu acho que ainda no ano de 1610, resolveu fazer um banquete lá e reuniu o Galileu e mais os seus discípulos, tá? E aí então eles debateram sobre o sistema heliocêntrico, e claro, tinham os opositores, e depois se retiraram para o pátio do palácio lá do Nobre para observar os céus com a luneta. E ninguém viu nada, nem os galileanos viram. Tanto que um discípulo de Kepler, que estava presente, escreveu para o Kepler. A gente sabe isso porque existe essa troca de correspondência. O cara escreveu, um kepleriano, tá? Um discípulo do Kepler escreveu para o Kepler mais ou menos assim: olha, o Galileu saiu daqui hoje de cabeça baixa, tá? Com o rabo entre as pernas, tá? Porque ninguém viu nada, eu não consegui ver nada na tal luneta do Galileu, tá? E, bom, quem tem um pouco de experiência em observação astronômica sabe quão complicado é olhar num instrumento como esse. Tem que ter todo um treino. A gente até consegue entender por que as pessoas não viram. Mas o que o Kepler respondeu para o Galileu em seguida? Ele disse: olha, Galileu, tu tem que arrumar mais gente que enxerga o que tu está enxergando, porque assim não é possível. Como é que nós vamos sustentar essa coisa? E eu já botei, olha, eu já assinei embaixo. Agora arruma mais gente que enxerga o que tu está vendo. Nos anos subsequentes, Galileu realiza novas observações e consegue observar importantes mudanças no tamanho de Marte e de Vênus, 1:60 e 1:40. Tá? Isso aí vai ser relatado naquele livro O Ensaiador, por volta de 1623. Tá? Ele observou também as fases de Vênus, observou orelhas em Saturno, tá? Ele viu que Saturno tinha uma forma que nada tinha a ver com uma esfera. Ele achava, ele não sabia o que era aquilo. Tá? E observou as manchas solares. Tá? Tudo isso nos anos subsequentes. Aqui nós temos os desenhos, tá? Representando em escala o que Galileu observa sobre Vênus. Tá? Vênus pequenininho e cheio, e Vênus grande e apenas uma unha. Tudo isso ele consegue ver com o auxílio do seu telescópio. Tá? Isso tudo vai ser usado a favor da hipótese copernicana. E aí eu estou quase encerrando, tá? Para falar sobre o grande finale da obra de Galileu, sobre os dois máximos sistemas do mundo. Tá? Ele, nos dois máximos sistemas do mundo, ele reafirma as suas consequências copernicanas das observações astronômicas, rebate diversas objeções mecânicas, tá? Mas a refutação das objeções mecânicas mostra que a Terra pode estar em movimento, mas não demonstra que está de fato. Porque, por exemplo, quando ele rebateu o argumento da torre, tá, dizendo, não, a torre até pode estar em movimento e o corpo chega no pé, ele não está provando que a torre está em movimento. Ele simplesmente está mostrando que ela pode estar em movimento e ainda assim o corpo chegar no pé da torre. Ele quer encerrar o seu livro, tá, com uma evidência a favor do movimento da Terra. Na quarta jornada, o último capítulo dos diálogos sobre os dois máximos sistemas do mundo, Galileu prova que a Terra possui os dois movimentos, de rotação em torno do seu eixo polar e de translação em torno do Sol. A prova constitui-se na sua teoria de marés. Aproveita para dar um puxão de orelhas em Kepler. O Kepler é amigo dele, mas ele foi um cara tinhoso. Isso explica também por que tinha tanta gente com vontade de ralar ele, né? Tá? E muita gente aplaudiu a condenação da Santa Inquisição, os inimigos de Galileu. Mas inclusive os amigos dele recebem puxões de orelha, como aqui. Kepler é o que me causa o maior espanto, por ter ele, que é de engenho livre e agudo, entenda-se, copernicano. Tá? Engenho livre e agudo obviamente é um copernicano. E que tinha em mãos os movimentos atribuídos à Terra, dar ouvido e assentimento ao predomínio da Lua sobre as águas, a propriedades ocultas e semelhantes infantilidades. Tá? Porque o Kepler, assim como muitos outros, defendiam, tá? E diga-se de passagem, é uma defesa correta, em que pese ainda não muito bem fundamentada, de que as marés tinham alguma coisa a ver com a Lua. Tá? Depois o Newton vai nos provar isso. Vai desenvolver uma teoria de marés, vai calcular, inclusive, o tamanho das marés,
né, e quantificar isso, né, em função de ações gravitacionais que a Lua desenvolve sobre a Terra. Mas basta que vir na beira do oceano para ver que existe correlação entre fases de Lua e marés. Né? Porque a máxima diferença entre maré alta e maré baixa ocorre na Lua cheia e na Lua nova. Na Lua crescente e na Lua minguante, a diferença entre maré baixa e maré alta é menor. Tá? Então, ele está dizendo aqui que o Kepler dá ouvido a essa coisa de que as marés eram determinadas pela Lua. Tá? E se elas fossem determinadas pela Lua, isso não provava nada sobre o movimento da Terra. Porque, afinal, não importa se é o sistema heliocêntrico ou geocêntrico, né, se é a Lua que está determinando as marés. Mas vejam o que obviamente essas figuras não são do Galileu. Tá? Assim, ó, a Terra tem dois movimentos. Ela tem um movimento de rotação em torno do seu eixo e tem um movimento de translação, tá, em torno do Sol. Tá? Então nós podemos associar, tá, essas setinhas vermelhas ao movimento de rotação da Terra em torno do seu eixo. Mas junto tem a translação da Terra. Então a cada ponto desses também tem associado agora uma seta amarela, que representa a velocidade com a qual cada ponto da Terra viaja junto com a Terra em torno do Sol. Tá? E aí Galileu, quando superpõe esses dois diagramas, ele obtém uma coisa mais ou menos assim. Ó. Num dos lados da Terra, as velocidades se destroem parcialmente. No outro lado, elas se constroem. Tá? Vai dar uma velocidade maior. Tá? E, portanto, tá, se a Terra tem esses dois movimentos, o Galileu argumenta mais ou menos assim. É como se eu pegasse uma bacia e chacoalhasse a bacia com água. E por isso tem marés. Tá? Essa é a teoria de marés. Ou seja, as marés provariam que a Terra está em movimento, porque se a Terra estiver parada, não pode ter marés. Só que essa teoria, os historiadores, tá, dizem, como Galileu, porque ele mesmo se mostra crítico em relação à sua teoria, porque essa teoria prevê maré alta a cada 24 horas, quando na verdade o espaço de tempo que separa duas marés altas é aproximadamente 12 horas. E essa teoria não dá conta disso. Aí o Galileu faz como os físicos fazem, não, isso aí é alguma coisa que eu ainda não levei em conta na minha teoria, tá? É um detalhezinho sem importância. Ele é consciente de que a teoria não dá conta, tá, de que existem duas marés altas por dia quando essa explicação aqui leva a uma maré alta apenas. Conclusão dessa história, tá? Primeiro é o seguinte, ele não olhou os céus apenas com a sua luneta. Ele olhou os céus como um copernicano convicto a priori. E viu diversas corroborações da nova concepção do universo, da nova metafísica neoplatônica copernicana. Viu até o que não poderia ter visto. Tá? Vejam as figuras dele sobre a Lua. Tá? A ciência efetivamente se faz assim. E frequentemente apenas uma parte da história é contada. Apenas aquela parte que a posteridade deu como correta. Porque assim, ó, os textos, os nossos livros-textos de física, né, omitem dramaticamente os erros. Os cientistas acertam e erram, mas a gente só conta os acertos. Porque os acertos seriam consequência da aplicação daquela coisa que eles chamam de método científico. Quer dizer, existe um método que, se seguido à risca, só pode levar a afirmações verdadeiras sobre o mundo. A própria história da ciência mostra que essa versão de método científico não se sustenta historicamente. Porque agora, essas coisas são omitidas. São omitidas porque quem tem um método, como quem tem um método pode fazer afirmações erradas? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Estou à disposição.